Olá, somos da Carbon5, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente tem em mãos uma análise que, assim, à primeira vista, parece sobre um negócio simples, mas que, na verdade, é uma aula de estratégia. A família por trás da Lego, um ícone, fez uma jogada financeira que diz muito sobre o futuro. Exatamente. O material que a gente vai analisar a fundo hoje, da própria Carbon5, foca na venda da participação da Kirkby, que é o braço de investimentos bilionário da família Lego, numa empresa chamada Nilfisk. E o ponto central, olha, não é o valor do negócio. É isso que me pegou. A gente está falando da dinastia Lego vendendo uma fabricante de equipamentos de limpeza. Soa meio aleatório, né? O nosso desafio aqui é tentar entender o que essa movimentação, que parece pequena, nos revela sobre como as grandes fortunas estão se posicionando para o futuro. O que os blocos de montar mais famosos do mundo podem ensinar a gente sobre para onde o dinheiro inteligente está indo. Pois é, e a análise argumenta que de aleatório não tem nada. Pelo contrário, é um movimento assim super calculado, quase cirúrgico. A Carbon5 descreve isso como uma limpeza de portfólio tático, sabe? Um sinal claro de uma estratégia de longo prazo para preservar e, mais importante, multiplicar uma riqueza que já atravessa gerações. Ok, vamos desembrulhar isso então. Primeiro, os fatos do negócio. O que aconteceu exatamente? Então, a Kirkby, que detinha cerca de 20% da Nilfisk, concordou em vender a participação dela como parte de uma oferta de aquisição total da empresa. Aquisição total. Exato. O valor do negócio todo gira em torno de 595 milhões de dólares e quem está comprando é outro gigante, o grupo industrial alemão Freudenberg, que é dono de marcas que muita gente conhece, tipo a Vileda. Certo. E a oferta, imagino, veio com um prêmio sobre o valor das ações. Sim, um prêmio de 36% sobre o preço da ação antes do anúncio, um número bem atrativo para os acionistas. Ok, um prêmio de 36% parece um ótimo negócio para quem vende. Fim da história, certo? Por que a análise diz que esse número é a parte menos interessante da história? O que tem por trás do dinheiro? Porque o dinheiro, nesse caso, é a consequência, não a causa. Para entender a decisão da família Lego, a gente precisa olhar o histórico da Nilfisk. O texto aponta que desde que a empresa foi listada na Bolsa de Copenhague, lá em 2017, ela patinou. Patinou como? As ações chegaram a perder 2/3 do valor. Foi um investimento que simplesmente não performou como se esperava. Uma queda de 2/3 é brutal. O que deu tão errado? A análise entra nos detalhes da causa raiz disso? Entra, e de forma bem direta. O diagnóstico é uma falha da gestão em inovar na velocidade que o mercado exigia. Pensa no setor de limpeza profissional hoje. Não é mais sobre ter o aspirador de pó mais forte. É sobre robótica, sensores, gestão de dados. Autonomia. Exatamente. Entendi. Mas o que significa, na prática, ficar para trás? A gente está falando de concorrentes que já tinham frotas de robôs de limpeza para galpões, enquanto a Nilfisk ainda estava no modelo antigo. A análise dá exemplos. É exatamente isso. Enquanto o mercado se movia para soluções smart, conectadas, a Nilfisk continuou sendo uma empresa de hardware, de produto físico, muito competente no que fazia, mas presa a um modelo de negócio do século XX. A Kirkby, como acionista relevante, chegou à conclusão de que a tese de valor original, ou seja, a razão pela qual eles investiram lá atrás, não se sustentava mais. O barco não ia virar, entende? Então eles decidiram cortar a perda. É uma decisão super pragmática. Extremamente pragmática, a análise descreve bem essa atitude. Eles estão trocando um ativo que virou um problema, e líquido inclusive, porque vender 20% no mercado aberto sem derrubar o preço é quase impossível, por caixa, dinheiro vivo, na mão, pronto para ser realocado. E do lado de quem compra, a Freudenberg. A fonte descreve a oferta como um resgate estratégico, não uma aquisição hostil. O que isso quer dizer no fim do dia? O que é fascinante aqui é a simetria. A Freudenberg também é uma empresa de controle familiar com mais de 170 anos de história. A análise destaca que isso dá para eles uma coisa que o mercado de ações raramente tem, que é paciência.
Eles não vivem sob a tirania do resultado trimestral, sabe? Certo. Eles podem comprar a Newfisk, tirar a empresa da bolsa e começar uma reestruturação profunda, de anos, longe dos holofotes e da pressão dos analistas. Entendo a lógica para Kirkby e para Freudenberg. Mas isso é realmente uma solução onde todos ganham? E os funcionários da Newfisk, ou a própria gestão? Tirar uma empresa da bolsa para fazer uma reestruturação profunda geralmente envolve um processo bem doloroso, não? É um ponto excelente. O texto foca na perspectiva do capital e, dessa ótica, é uma transição lógica. O ativo passa para um dono que, teoricamente, pode extrair mais valor dele. Mas, sem dúvida, para quem está no chão de fábrica ou nos escritórios da Newfisk, o futuro se torna incerto. Sim. Reestruturações desse tipo frequentemente envolvem cortes, mudanças drásticas. A análise não entra nesse mérito social, mas é uma camada importante da história. Para a família Lego, no entanto, a conclusão é fria, a página da Newfisk foi virada. Ok, entendi a lógica de sair da Newfisk. Mas isso me leva a pensar. Vender uma empresa industrial que não deu certo não parece uma estratégia de gênio. Parece só, sei lá, controle de danos. A análise sugere que tem algo maior acontecendo, um plano por trás dessa venda. E aí que a história muda de patamar. A venda da Newfisk não é um ato isolado. O texto da Carbonfy deixa muito claro que essa é só uma peça de um quebra-cabeça muito maior, uma reengenharia completa do portfólio da família. Ah, Eles estão sistematicamente podando os galhos velhos para dar força para os novos. é a tal disciplina de capital na prática. Vender o que pertence ao velho mundo para ter recursos e investir no novo mundo. É uma frieza admirável, reconhecer que um ativo não serve mais e se desfazer dele, mesmo que isso signifique realizar um prejuízo no papel, para colocar o dinheiro onde o futuro parece mais promissor. Exato. E o mais interessante é que o texto detalha exatamente para onde esse capital está sendo realocado. O dinheiro da Newfisk, somado aos dividendos gigantescos que o negócio de brinquedo gera, está sendo injetado de forma muito agressiva em setores de fronteira. E que setores são esses? A análise aponta as prioridades. Sim, e são bem claras. O primeiro grande pilar é a energia renovável. E não é um investimento tímido, não. A Kirkby já é uma potência nisso. Eles são donos de fatias enormes de parques eólicos offshore no Mar do Norte e no Báltico. Uau! E estão investindo pesado em desenvolvedoras de energia solar nos Estados Unidos, como a Enerpark. Eles não estão especulando, eles estão construindo a infraestrutura da economia de baixo carbono. Eles estão apostando na espinha dorsal da transição energética. Faz todo sentido. Qual o segundo pilar? O segundo é a bioeconomia. E aqui a estratégia fica ainda mais elegante, mais conectada. Eles estão fazendo investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento de bioplásticos. Bioplásticos. Sim. E o motivo é explícito. O objetivo final é fazer com que os próprios tijolos da Lego sejam fabricados a partir de fontes sustentáveis até 2032. Espera, isso é fascinante. Eles não estão só seguindo uma tese de investimento externa, eles estão usando o capital do Family Office para resolver um problema existencial do principal negócio deles. É alinhar o portfólio de investimentos com a estratégia de sobrevivência da própria empresa. É um alinhamento quase perfeito e é uma aposta de altíssimo risco. Vamos combinar. Exato, eu ia perguntar isso. É uma ideia brilhante, mas também um risco enorme, não é? E se a pesquisa em bioplásticos não der o resultado esperado para a qualidade e durabilidade de um bloco de Lego, que é praticamente indestrutível? A análise comenta como eles mitigam esse risco. O texto não entra em detalhes sobre a mitigação do risco tecnológico, mas a estrutura deles permite isso. A Kirkby opera com um capital paciente, né? Eles podem financiar pesquisas por uma década sem precisar de um retorno imediato, algo que uma empresa de capital aberto teria muita dificuldade em justificar. Verdade. Eles estão jogando um jogo de longo prazo onde o prêmio, que é garantir a relevância da Lego por mais 100 anos, justifica o risco da aposta. Faz sentido. E qual o terceiro destino desse capital? O terceiro pilar, segundo a análise, é o mais tradicional, mas nem por isso menos importante. Real Estate Premium. Ativos imobiliários de altíssima qualidade. Ah, os tijolos de verdade. Exato. Eles estão comprando prédios icônicos em locais como Londres e Copenhague. Isso funciona como uma âncora,
uma reserva de valor para proteger o patrimônio contra a inflação e a volatilidade. Enquanto eles fazem apostas de alto risco na bioeconomia, eles equilibram com a segurança do tijolo. Então, a estratégia completa é vender o passado industrial, que é Nilfisk, usar o caixa para financiar o futuro da energia e do seu próprio produto, que são renováveis e bioplásticos, e, ao mesmo tempo, proteger o grosso do patrimônio com ativos reais seguros. É uma aula de alocação de ativos em grande escala. Exatamente. A análise resume isso de forma muito feliz. É a venda do velho mundo para financiar a construção do novo mundo. Uma rotação de capital inteligente e, acima de tudo, disciplinada. Toda essa disciplina, essa frieza, é impressionante. Mas eu me coloco no lugar de uma família empresária aqui no Brasil. A análise da Carbon faz essa conexão, né? Como essa mentalidade se aplica à nossa realidade. Faz, e é talvez a parte mais provocadora do texto. A análise sugere que muitas famílias empresárias brasileiras sofrem de um mal que eles chamam de apego emocional a ativos legados. Sabe, são aquelas empresas, fazendas ou imóveis que deram origem à fortuna, mas que hoje não são mais o motor de crescimento do patrimônio. A fábrica do avô, a fazenda que está na família há 5 gerações, ativos que ficam no portfólio por tradição, por inércia, por um valor que é mais sentimental do que financeiro. Exatamente. E a atitude da família Lego é o contraponto perfeito a essa mentalidade. O que a análise defende é que a preservação de riqueza através de gerações exige uma gestão ativa e, o mais difícil, desapegada. Isso levanta uma questão fundamental sobre o que significa, de fato, preservar um legado. Sabe, essa ideia de apego emocional soa um pouco pejorativa. Não existe um valor em manter a fábrica do avô? Pela identidade da família, pela história. A estratégia da Kirkby é 100% calculista ou eles também têm seus brinquedos que guardam por tradição? Essa é a pergunta de $1 milhão. A fonte não sugere que a tradição não tenha valor. O próprio negócio da Lego é a tradição deles. A questão não é se livrar de tudo que é antigo, mas sim avaliar cada ativo pelo seu papel estratégico hoje. Hoje, certo. A análise usa uma metáfora poderosa para isso. Não basta acumular ativos, é preciso podar a árvore regularmente. A lealdade não deve ser ao ativo individual, mas à saúde do ecossistema inteiro, entende? A missão de fazer o capital crescer. Se a Nilfisk, uma empresa dinamarquesa centenária, não cumpre mais uma função estratégica, ela é podada. A lealdade é a perpetuidade do capital, não a posse de um CNPJ específico. Entendi. E qual seria o chamado ação para o capital brasileiro, segundo essa lógica? O chamado é para aprender essa dinâmica de rotação de portfólio. A análise é bem enfática ao dizer que é preciso ter a coragem de sair de setores estagnados ou de baixo crescimento para alocar capital em áreas onde o Brasil tem uma vantagem competitiva absurda e que estão no centro da nova economia. E que áreas seriam essas? A fonte cita exemplos? Sim, cita alguns bem específicos e alinhados com o que a gente discute aqui na Carbon. O primeiro é a bioeconomia, aproveitando nossa biodiversidade única. O segundo é o agronegócio tecnológico, o agrotech, que já é uma potência. E o terceiro, a infraestrutura verde, desde saneamento até energia renovável e logística de baixo carbono. Entendi. São setores onde o capital pode gerar não só um retorno financeiro altíssimo, mas também um impacto socioambiental gigantesco. Fica muito claro. A venda da Nilfisk pela família Lego, no fim das contas, é muito mais do que um M&A. É um estudo de caso sobre reconhecer o fim de um ciclo, ter a coragem de agir e a visão de realocar os recursos para onde o futuro está sendo construído. É sobre trocar o familiar pelo promissor. Perfeito. E a análise da Carbon encerra com uma frase que é a síntese de tudo isso. Diz assim: o brinquedo é de plástico, mas a estratégia é de diamante. Dica. É colorida, mas por trás da gestão desse império existe uma racionalidade, uma dureza e uma clareza de propósito que são raras de se ver. Sem dúvida. E essa conversa toda me fez voltar àquele ponto dos bioplásticos. Para mim foi a parte mais marcante da estratégia deles. Concordo. Geralmente a gente vê o braço de investimentos de uma empresa e o negócio principal correndo em pistas paralelas. Uma coisa é o family office comprando ações de uma empresa de tecnologia verde, outra, bem diferente ao que eles estão fazendo. Pois é.
E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, que a própria análise inspira. Com que frequência a gente vê grandes investidores, grandes fortunas, alinharem sua tese de investimento externo feita com o capital excedente com a estratégia de transformação do seu próprio negócio principal? É uma ótima pergunta. É algo que vai muito além de um simples ESG. Não é só investir em algo verde para compensar a operação principal. Exato. A estratégia da Lego sugere que talvez essa seja a forma definitiva de demonstrar compromisso com um futuro sustentável. Não é apenas usar o lucro para investir em coisas verdes, mas usar o investimento em coisas verdes para transformar a própria fonte do lucro. É fechar o ciclo. Uma coerência Uma impressionante. coerência estratégica que é de fato rara e incrivelmente poderosa. A estratégia não é um anexo, ela se torna o núcleo da própria evolução do negócio. Uma reflexão final fantástica. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.